É um tempo onde a igreja está vivendo uma crise espiritual. Mas sempre nestes momentos de crise, irmãos, Deus levanta um povo escolhido. Nos momentos de crise, parece que é neste momento que Deus ele começa a falar com o Espírito Santo. Lembra no começo, Espírito, do movimento? Começa a movimentar a minha casa, começa a movimentar a minha igreja, começa a movimentar os meus escolhidos, porque ainda existe, assim como eu disse para Elias, um povo que não se curvou a Baal, um povo que não se curva ao que o sistema está apresentando. Louvado seja Deus. Mas a palavra do Senhor vai dizer que esta geração que se levanta, irmãos, é uma geração que não conhecia Deus. E sabe qual que é o maior temor que eu tenho hoje? É de viver uma geração que se afaste do Senhor, de viver uma geração que não conhece a Deus da forma a qual o Senhor se apresentou a este povo. O texto vai dizer, a história vai dizer, que o Senhor, após tirar o teu povo do cativeiro do Egito, porque o povo viveu ali em cativo, não sabemos quantos anos exato eles viveram cativo, nós sabemos que eles viveram 430 anos naquele lugar, mas o período de cativeiro nós não sabemos, porque o texto vai dizer que se levantaram vários faraós, até que se levantou um faraó que temeu o povo, porque quando eles entraram na terra do Egito, eles entraram 70 pessoas, uma família ali. Só que quando saiu do Egito, o texto vai dizer que era uma multidão. Então aquele povo começou a se multiplicar na terra, e isso trouxe uma ira a Satanás. O inimigo ficou furioso porque viu o povo de Deus sendo abençoado, o povo de Deus crescendo, o povo de Deus se multiplicando. E o texto vai dizer que aquele faraó que se levanta, ele não tinha conhecimento a respeito de José, ele não tinha conhecimento da história, e isso que é triste, quando nós não temos conhecimento da história, quando nós não conhecemos aqueles que antecederam a nossa vida. Aleluia. Aqui foi falado do pastor, isso aqui, da mãe deles que andava marchando na presença do Senhor. O ruim é quando os netos, bisnetos vêm e não conhecem a história. Aleluia. Da onde que Deus chamou aquela família para vir para a presença dele? Porque nós somos chamados, irmãos, nós somos chamados, às vezes dentro de uma família, nós crescemos numa família idólatra, uma família que se curva a deuses estranhos, mas através da misericórdia do Senhor, Ele chama um dentro daquela família para seguir os caminhos dele. Assim a palavra vai dizer que Abraão foi dessa forma. Ele vivia numa terra idólatra, uma terra pagã. E o interessante é que dentro da família de Abraão, o seu pai era um líder, um sacerdote, um deus pagão. E o Senhor entrou ali e chamou aquele homem para caminhar com ele de uma forma diferente. Talvez você saiu de uma família idólatra, igual eu saí de uma família idólatra. E eu resisti muito até que o Senhor me alcançou pela tua misericórdia. Até que o Senhor teve que me mostrar em visão algo que eu nunca tinha experimentado dentro de uma igreja católica, uma visão de Deus. E ali o Senhor me mostrou os dois caminhos. E ali porque vai ser grande se eu falar sobre o meu testemunho, alguns já conhecem, mas o Senhor, Ele tem as formas de nos trazer na presença dEle. Eu não sei como que o Senhor fez, mas Ele te trouxe. E você, aleluia, é o responsável para que a geração que vem através de você continue na presença do Senhor. Imagine se os nossos netos, bisnetos,
chegar nesse período, nesta situação, se levantando e dizendo que esta geração não conhecia Deus. Alguma coisa nós falhamos durante a trajetória. Mas o texto vai dizer, irmãos, que o Senhor, quando tira aquele povo dali, resumindo a história, para nós não tomar muito tempo, o Senhor levanta Moisés como o libertador, e o Senhor conduz o povo a sair do Egito. Ali nós vivemos os primeiros milagres que a Bíblia fala, que são as 10 pragas do Egito. E depois nós vamos ver Deus trabalhando no deserto, conduzindo o seu povo, porque mesmo no deserto Deus continua conduzindo. Às vezes nós entramos num processo, estamos vivendo um deserto, mas é necessário, irmãos, passar pelo deserto, porque quando nós passamos pelo deserto, nós vamos sendo lapidados por Deus para lá na frente nós entender que a vitória chegou em nossas mãos, mas era necessário passar pela lágrima, pela dor, pelo sofrimento. Mas o Senhor sempre esteve presente. E no deserto o texto vai dizer que para eles não faltava vestes, irmãos, não faltava sapato no pé. Eu não sei qual a sua preocupação, mas Deus te diz nesta noite: não vai faltar, não vai faltar, porque as minhas mãos estão estendidas. Não vai faltar. Se for necessário, eu vou fazer o sapato crescer, assim como eu fiz com meus filhos no deserto. Se for necessário, eu vou renovar as suas vestes. Deus nesta noite está te dizendo: eu estou trazendo algo novo sobre a tua vida. Você não tem contemplado, você não tem visto, mas eu estou trabalhando na tua vida. Eu sinto o trabalhar de Deus, irmãos, em nossas vidas. Eu sinto o trabalhar de Deus em nossas vidas, irmãos. Algo tão forte eles viveram, aquele povo. Moisés foi recolhido, mas Deus mostrou para eles a terra. E Josué se levantou como o sucessor de Moisés. E o Senhor falou para Josué no capítulo 1, dizendo: e aí? E aí? Você vai ficar lamentando até quando? A morte de Moisés. E aí, filha? Vai ficar se lamentando até quando, dizendo que nada acontece com você? Vai ficar se lamentando até quando, dizendo que tudo de errado acontece na sua vida? O Senhor está te dizendo nesta noite: vai ficar no luto, vai ficar no choro, vai ficar se lamentando, culpando o Senhor? Deus te diz nesta noite: levanta-te, porque assim como eu fui com vocês, eu serei contigo também. Levanta-te, isso não vai te parar. Essa dor que você está sentindo não vai te parar, Josué. Não vai parar. Essa decepção que você está sentindo não vai te parar. Isso é o meu trabalhar. Eu estou trabalhando, estou te lapidando. Semana passada, lá no meu serviço, a nossa inspetora, a minha chefe ali, ela teve um caso na família dela, que a sua filha praticou o suicídio. Isso há 2 anos já. A filha dela praticou o suicídio. E é difícil você pregar para alguém que tem esse sentimento. Mas Deus, Ele teve misericórdia de nós, que Ele nos deu a oportunidade de toda manhã nós fazer uma oração antes de iniciar o plantão. E eu falo, irmãos, que é difícil às vezes, mas é uma luta até para fazer uma oração naquele lugar. É uma luta, porque você vê pessoas que às vezes não querem nem oração, eles querem ouvir. Uma luta. E o Senhor foi trabalhando no coração dela, nós sendo usados pelo Senhor, falando, ministrando. Aí a outra filha dela fica grávida. E aí ela descobre que era um menino. As
pessoas às vezes pensam que Deus ele vai retribuir você com aquilo que você perdeu. Não é dessa forma que Deus trabalha. Porque Jó perdeu 10 filhos, mas Deus deu outros filhos a ele. Mas não que aqueles filhos iam tampar a brecha que era aquele que deixou, não. Deus tem coisas novas. Deus está dizendo esta noite: deixe o seu luto, porque eu tenho coisa nova para você. Deixe o seu luto, porque eu tenho coisa. Eu estou falando da boca para fora, não. Deus está falando nessa noite. Deixe o seu luto, porque eu tenho coisa nova para você. Aí, olha o que Deus está falando. Aí, nós, nesse processo tudo, chega a notícia que a filha dela, a mais nova, estava grávida. 5 meses de gestação já. E ela começou a sentir umas dores, foi fazer os exames, e chegou semana passada, foi fazer os exames, e chegou nos exames, a médica falou: ó, a criança está com uma coisa estranha com ela, porque ela está inchada, e tem um líquido estranho ao redor dela. Mas a médica não quis dar notícia na hora, porque ela já sabia. E aí ela foi e falou isso para nós. Eu fiz uma oração na sala dela. Falei: vamos colocar na mão de Deus, vamos orar. Oramos, deixamos na mão de Deus, porque o que prevalece é a vontade do Senhor, né, moça? E aí ela saiu, depois de 1h e pouco, ela saiu correndo, porque a filha dela estava passando mal. Quando chegaram no hospital, eu estava fazendo trabalho na rua, ela me mandou uma mensagem falando que a criança estava morta. E aí a primeira frase que ela colocou na rede social dizendo: Deus não existe. Então, às vezes, diante de uma dor, nós até pensamos dessa forma. Naquele momento eu falei: Deus, só o Senhor sabe a dor que ela está passando. Então, que o Senhor tire essa dor do coração dela. Naquele momento, o Senhor me deu uma mensagem para falar: deu uma mensagem, mas até para escrever um texto num momento desse é difícil, irmãos. Às vezes é melhor você silenciar do que você mandar uma mensagem ou falar algo só da boca para fora. Ontem, quando eu mandei a mensagem para a pastora ali, foi Deus que falou. Foi Deus que falou. Porque senão eu não vou ficar enchendo o bode de ninguém, irmão. Quem está aqui passando para parecer, que parecer Jesus para nós. Mas naquele momento, Deus falou para mim, eu falei: não, mas vou falar o quê para a mulher agora, Senhor, para sua filha? Aí Deus falou no meu coração assim: fala para ela que esse período de dor que ela teve, foi eu forjando ela, para que ela possa ser o sustento da filha dela agora. Porque através da posição dela, sendo o medicamento que a filha precisa neste momento, eu vou curar ela. E eu mandei para ela naquele momento, e ela recebeu. Eu sei que foi Deus que falou. Eu não sei qual vai ser o processo. Só Deus tão maravilhoso para tratar a gente, que nesse período ele trouxe esse processo do carnaval, mas só volta amanhã no serviço. E eu sei que nesses dias todos Deus cuidou dela. Deus te diz esta noite: eu estou cuidando de você. Ninguém entende o processo que você está passando, mas eu entendo e estou cuidando de você. Deus disse para Josué: levanta-te, porque eu tenho coisa nova para você. Levanta-te, porque você vai fazer esse povo passar do outro lado. Levanta-te, Josué, porque vai ter um momento que você vai marchar, Josué, e não vai se ouvir um pio da sua voz, não vai ouvir nada. Você vai marchar, Josué, não vai ter força para falar, para gritar, mas vai chegar um momento que eu vou dizer para você: Josué, grite, porque a muralha vai
porque vai cair por terra agora, se levante sobre a tua vida. Deus te diz esta noite: o tempo vai chegar. Eu não sei quantas voltas você já tem dado diante dessa Jericó, mas Deus te diz esta noite: continue rodeando, porque vai chegar um tempo na sua vida que você vai dizer: cai agora por terra, muralha, porque eu estou cantando a minha vitória, eu estou com a minha vitória nas mãos, eu estou balançando a minha vitória, eu estou glorificando a minha vitória, eu estou trabalhando, aleluia, glorificando o nome do Senhor, porque eu estou com a minha vitória. Aleluia. E o povo entrou em Jericó, o povo conquistou e Deus foi com o povo. E Josué permaneceu ensinando. No capítulo 24 diz que Josué já estava vendo Sião, e aí ele se preocupou com a sua família. E é um texto lindo que nós usamos até como campanha, né? Quando ele diz: se vocês quiserem servir as nações vizinhas, sirvam. Porque o Deus que nós servimos, o Deus que fez tudo isso, Ele não gosta daquele que fica em cima do muro. Então vocês podem seguir as nações vizinhas, podem servir os deuses estranhos, pode estar aqui, pode estar pulando carnaval também, pode fazer isso. Só que vai chegar um tempo, que você vai ter que escolher: ou serve o Deus da nação vizinha, ou serve o Deus verdadeiro. Ou deixa as coisas mudando. Ó, irmão, é forte. Aleluia! Glória a Deus. Tem coisa que Deus nos quer que eu até fico com medo de falar às vezes, irmãos, porque às vezes nós somos pegos em tantas coisas. Eu falei aqui quando eu era católico, né? E eu tinha um quadro gigante assim, ó, que eu falava a imagem de Jesus. Não tinha conhecimento, você lembra? Esse em casa, você lembra disso aí? Tinha um quadro grande que eu falava essa imagem de Jesus. E olha que eu me ajoelhava naquela frente daquele quadro. Dá risada, mas talvez alguém tenha quadro aqui ainda. E aí eu ajoelhava na frente daquele quadro. E aí eu pensava que estava ali fazendo as minhas rezas diante daquele quadro, e Deus ia responder. Até que o Senhor me alcançou nessa visão. Até que Deus me chamou para essa obra. E Deus me chamou em 2008. Tive levante, vendaval, teve situações de desânimo, tristeza, mas até que o Senhor quer nos ajudar. Só que o que o Senhor está dizendo hoje, naquele momento que eu entendi, e olha que eu aceitei Jesus e o quarto continuava ali, mas até que o Espírito Santo tocou na minha vida, falando: não precisa disso mais não. O que o Senhor está dizendo para você nessa noite: está na minha casa, está na minha presença, está buscando. Só que existe coisa dentro da sua gaveta ainda que você não jogou fora, e é preciso jogar. Por quê? Porque quando Eliseu foi chamado, a primeira coisa que Eliseu falou: o quê? Eu vou queimar essas ferramentas do meu trabalho. Por quê? Porque eu posso sofrer uma decepção lá na frente e querer usar o avental de novo. Eu posso sofrer uma decepção lá na frente e querer usar o colar de novo. Eu posso sofrer uma decepção lá na frente e querer fazer aquilo que eu fazia de novo. Então o que Josué fez? Ele queimou tudo, o seu objeto de trabalho. Falou: não, eu estou saindo, mas agora eu não volto mais. Jesus está te dizendo esta noite, porque aquela geração não conhecia Deus e estavam apegados às coisas do mundo, as coisas das nações vizinhas. E Deus está te dizendo esta noite: quer me conhecer de uma forma diferente? Joga essas coisas fora,
porque eu vou entrar. Joga essas coisas fora, porque eu vou me manifestar na tua vida. Joga essas coisas fora, porque não é necessário mais. Talvez as minhas mãos, ó que Deus fala, as minhas mãos às vezes não estão estendidas sobre a tua casa ainda, e não salvou, porque existem coisas que está travando o meu agir. Porque essas coisas, quando você estava servindo, era aquilo que você se apegava. Mas o Senhor está dizendo esta noite: ou serve ou não serve, ou crê ou não crê, ou acredita ou não acredita. Josué disse: vocês ficam com as coisas das nações vizinhas, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Talvez hoje você é a única pessoa que está marchando na presença do Senhor, mas Deus diz: assim como eu fiz com Abraão, que peguei ele lá dentro e trouxe para a minha presença, se você estiver na minha presença do jeito que eu quero, eu vou trazer também. Eu vou fazer algo maravilhoso também. Então, aleluias, aquele texto diz que essa geração agora se levanta. Josué foi guardado com os seus entes queridos, ou sepultado com os seus entes queridos, e se levanta uma nação que não conhecia Deus, irmãos. Mas mesmo numa nação que não conhecia Deus, isso não quer dizer que Deus não agia com a sua misericórdia. Mesmo na nossa ignorância, Deus sempre esteve conosco. O motivo de você estar aqui hoje é porque Deus está contigo. Deus está conosco. E nesta noite o Senhor te chama para viver algo diferente. Aleluia! Para você viver uma experiência nova com Ele, para viver o sobrenatural de Deus na sua vida, irmãos. Eu não sei qual é a sua busca, mas o Senhor está dizendo: minhas mãos ainda continuam estendidas sobre a minha igreja. Foi falado nesta noite, aleluia, do azeite da botija, aleluia, que o azeite não cessava. E só cessou quando não tinha mais vaso, Mas Deus diz esta noite: tem vaso ainda na minha presença. Tem vaso ainda que só precisa destampar para não continuar enchendo nesta noite. Tem vaso ainda que não tem força, mas nesta noite Deus está dizendo: eu continuo derramando no meu espírito, porque você não vai ficar, aleluia, como a geração que não conhece a mim. Mas o Senhor te diz nesta noite: eu quero derramar a unção sobre a tua vida, uma experiência nova, para que você venha se alegrar, você venha glorificar o meu nome. Deus nesta noite te chama, meu irmão e minha irmã, para viver algo novo na presença dEle. Quem quer viver algo novo do Senhor? Quem quer ser um instrumento de Deus? Louvado seja Deus. Quem quer ser, aleluia, aleluia, um profeta do Senhor? Os processos podem vir, mas Deus, Ele continua sendo fiel em nossas vidas. Deus continua procurando alguém que se posicione na brecha, a qual Ele possa contar. E esta geração, irmãos, nós não podemos ser a geração que não conhece a Deus, não. Nós somos a geração do arrebatamento, a geração que vai viver com o Senhor para todo sempre. Aleluia. E não importa como o nosso país está, mas importa se a igreja estiver firme, acreditando no Deus a qual o chamou. Aleluia. Deus, Ele muda a história, Ele sacode, aleluia, este mundo, esta situação, aleluia, Ele movimenta e faz algo novo acontecer, para que aqueles que tenham se afastado da presença dEle possam voltar e acreditar e glorificar o nome dEle, dizendo: verdadeiramente Deus é o Senhor. Verdadeiramente Deus é o Senhor. Então Deus nesta noite Ele nos convida a viver uma experiência nova com Ele.
Quem quer viver essa experiência? Glória a Deus. Aleluia. Eu vou encerrar aqui, eu vou prosseguir, porque foi até aqui que Deus nos deu. Aleluia. Quem quer viver essa experiência? Quem está disposto a deixar tudo que te prende para viver a experiência com o Senhor? Eu não sei o que precisa ser deixado, mas Deus está te dizendo assim: deixe, porque eu quero visitar você de uma forma diferente. Louvado seja Deus. Vamos se colocar de pé?